Olá, pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aos nossos encontros de quarta-feira, agora na terceira etapa, que a gente vai dar continuidade às nossas discussões, a gente vai eleger um outro foco de observação, de análise, mas o funcionamento desse encontro vai ser um pouco diferente, tá certo? Ou seja, vocês chegam ao polo no mesmo horário, naquele dia que está agendado, que está marcado, mas vocês iniciam o encontro com a conversa nos grupos, com a discussão com a ajuda do seu tutor, tá certo? E a partir das 8 horas a gente abre para conversar, para fazer a interação, para tirar dúvidas, e essa forma de funcionar vai acontecer ao longo do tempo durante todo esse semestre, tá certo? Sempre dessa forma. Você vem para o polo, faz uma primeira aproximação ali, um primeiro momento com os seus colegas, das 7 às 8, e depois, a partir das 8, é que a gente inicia a nossa conversa, inicia aqui a nossa interação, inicia o nosso momento aqui de aproximação mais efetiva, tá certo? E tem um outro detalhe importante que vocês me conhecem lá do semestre passado, né? Não sei se me conhecem, eu acho que não. Vocês ainda não me conhecem, né? Estava aqui já pensando na etapa quarta e quinta, mas aqui, como vocês eram segunda etapa, quem acompanhou vocês no encontro integrador do semestre passado foi o professor Rafael. E nesse momento o professor Rafael vai dar continuidade a esse trabalho, mas ele está afastado, ele fez uma pequena cirurgia, mas já está se recuperando, e no próximo encontro, que acontece ali no quarta-feira de setembro, ele já estará aqui com vocês, tá certo? Então, ele é que vai dar o feedback para vocês, ele que vai dar continuidade lá no Moodle para essa primeira atividade, tá certo? Mas hoje, eventualmente, eu estarei aqui com vocês. Vocês já devem me conhecer, sim, da disciplina de docência na contemporaneidade, porque vocês viram lá a minha carinha na videoaula, tá certo? Então, já me conhecem, sim, a gente vai aprofundar aqui, vamos nos aproximar um pouquinho hoje, conversando um pouco sobre algumas questões que vão nos acompanhar aqui na terceira etapa, tá certo? Então sejam muito bem-vindos, vamos lá discutir um pouquinho? Muito bem, pessoal. A disciplina que a gente elegeu, que a gente tem em comum, e que vai dar um pouco de embasamento para uma perspectiva um pouco mais prática do trabalho neste semestre, é a disciplina de escola e currículo, que todos vocês, independente do curso que estão fazendo, estão cursando lá no Moodle com outra professora, com uma discussão com uma natureza um pouco mais teórica, tá certo? Nossos encontros de quarta-feira, que são os encontros de prática como componente curricular, olha o nome, né? É prática. A gente vai adotar uma perspectiva curricular, tá certo? Porque é a disciplina que a gente tem em comum, a gente vai adotar essa discussão, essa perspectiva de discussão lá, emprestando algumas ideias lá da disciplina, mas a gente vai fazer uma conversa um pouco mais dinâmica, um pouco mais prática, até porque, pessoal, essa questão curricular, ela é muito importante de ser discutida, né? Porque já ouviram falar, assim, de uma criança, um jovem, um adolescente, que muda de escola no meio da trajetória, sei lá. É muito comum, por exemplo, nessas etapas de virada, né? Então, o menino está no 9º ano e ao final do 9º ano ele vai passar para o 1º do médio. Aí ele opta em trocar de escola, tá certo? Então, ou às vezes até na trajetória, né? Tá no 7º ano, sei lá, a família mudou, foi para um outro estado, saiu daquele bairro, precisa ir para outra escola, saiu de um lugar e foi para o outro, tá certo? Então, esses jovens, esses adolescentes, ou até essas crianças, pensa, vamos nos colocar assim um pouquinho no lugar de quem está passando, do menino, do aluno que está passando por essa experiência. O que vai acontecer? De uma escola para outra, às vezes há uma ponte, né, a ser atravessada, porque algum conteúdo que já foi estudado ou não foi estudado ainda não está exatamente na mesma posição, na mesma aula, da mesma forma que estava na escola anterior. E aí dá um certo trabalho para essa adaptação, da gente pensar um pouco o que já deveria ter sido aprendido e o que não deveria, tá? Isso se a gente for fazer uma discussão só de conteúdo, tá? Mas a gente vai nos aventurar numa discussão um pouco mais profunda, a gente vai falar um pouco hoje sobre desafios
desafios da escola no século XXI, né? Então, é sim função da escola garantir, tá? Então, eu estou colocando garantir entre aspas, porque a escola sozinha não garante nada, né? Ela trabalha em conjunto aí com uma série de outros agentes educativos, se a gente for pensar na trajetória, né, de um aluno que entra pequenininho na escola e vai passar ali um tempo, tá certo? Existem outros agentes, né, entre eles a família, né? Então, retirar, né, uma criança e fazer uma análise da sua trajetória, considerando só a sua experiência escolar, é empobrecer demais uma perspectiva de análise que deve, que pode, que necessita ser muito mais ampla, tá certo? Então, se a gente fizer esse exercício, a gente vai pensar aí um pouco em outros determinantes de aprendizagens e de não aprendizagens. Mas, voltando então para a questão curricular, eu queria aqui pensar um pouco com vocês hoje, né, a respeito da função da escola, o que deve e o que não deve ser aprendido, o que pode, o que não pode ser aprendido, né? Então, pensa um pouco, né? Cada vez mais a escola tem sido chamada a desenvolver habilidades em seus alunos que estão para além do que a gente tem ali ligado aos conteúdos. A escola deve ensinar, por exemplo, agrupamento de base 10? Sim, lógico que sim. Gente, é sistema de numeração, né? Com base nos agrupamentos, ele vai aprender operações, ele vai aprender álgebra, ele vai aprender um monte de outras coisas, porque como é característica do sistema, é a base para muitas aprendizagens. Mas será que é só isso? Né? Será que na aula de matemática a única questão que está presente é, por exemplo, nos anos iniciais, essa aproximação ao agrupamento, as ideias do agrupamento? Pessoal, não é a única ideia, tá? Se a gente for olhar, por exemplo, um documento curricular muito atual, vocês já devem ter ouvido falar nessa sigla, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, tá certo? Quem ainda não ouviu falar, vale a pena colocar lá no Google a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e dar uma olhadinha, nesse primeiro momento, só na estrutura do documento, tá? Tem lá, Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e Médio. Se você for olhar a distribuição das áreas, por exemplo, língua portuguesa. Tá? Quando você encontra lá, né, roda lá, gira lá o seu cursorzinho e vai virando o documento, olhando, procura lá, língua portuguesa. O que aparece primeiro? Um rol, uma lista de habilidades. Olha só, não são conteúdos, são habilidades a serem desenvolvidas, por exemplo, na etapa final do ensino fundamental, que a gente chama de Fund 2. Que habilidades são essas, né? Em língua portuguesa existem habilidades, tá certo? Agora há pouco, um grupo de colegas que estava aqui discutindo algumas questões da docência na contemporaneidade, perguntaram se elas precisavam para uma atividade entrar em consenso, e eu disse assim, sim, né? Porque a ação docente, ela é coletiva também, né? A gente precisa se posicionar ali num grupo e um arreda para cá, outro arreda para lá, mas a gente precisa se encontrar aqui dentro de uma perspectiva que é muito mais, em alguns momentos, muito mais coletiva. Então, o que será que a escola precisa dar conta de ensinar para as novas gerações, né? Considerando em qual lugar da sociedade eles se posicionarão no futuro próximo, tá certo? Que habilidades, que saberes, que questões precisam ser visitadas para que a gente garanta aí algumas características, algumas aprendizagens. Pessoal, a questão, por exemplo, da tolerância, né? É importante da gente citar, até porque é uma característica um pouco de um momento social que a gente está vivendo, né? Essa questão do que é do tolerante e do intolerante está presente em muitos momentos, né? Quer seja no cenário econômico, político, social, né? Se a gente vai entrar em contato com os acontecimentos do dia, em diferentes momentos, você vai ver manifestações de intolerância e de tolerância, tá certo? Então, que habilidades são necessárias, né? Que coisas que a gente vai ter que ajudar os nossos alunos a perceberem, a desenvolverem, enfim. O que é bem importante é a gente considerar
que a educação do século XXI necessária, né, para que a gente eduque os nossos alunos, os nossos jovens, as nossas crianças, que a gente traga, então, uma discussão que vai se despregar, que vai se afastar de uma organização curricular mais tradicional, tá? E aí vocês vão me dizer, bom, mas todo mundo, né, ou todos os professores, ou todos os meus professores aqui da universidade, todo mundo tem uma experiência, por exemplo, interdisciplinar? Pessoal, de verdade, cada vez mais é importante que a gente considere a necessidade de aprendermos até a diferenciar o que é interdisciplinaridade do que não é. Tá certo? O que a gente já sabe, né, nosso ponto de partida é que, se você está, por exemplo, você é aluno do curso de matemática e você está se preparando para trabalhar com esse componente curricular no Fund 2 ao médio, tá? E um problema grande do, por exemplo, sexto ano é quando os meninos chegam lá do quinto sem dominarem as 4 operações, né? E aí há uma discussão grande na área, né, poxa vida, de quem é a culpa, né, de um menino que passou ali 5 anos, às vezes mais do que isso, considerando os anos iniciais, bem iniciais, lá os pequenininhos, né? O que aconteceu ao longo dessa trajetória que está me apresentando agora um resultado parcial, porque ele não terminou ainda a sua trajetória, ele pode aprender um pouco mais sobre divisão e multiplicação ainda no sexto ano, né? Mas o que será que aconteceu com esse menino que ele não trouxe essa habilidade, essa experiência, esse olhar para esse início aí de sexto ano, né, de Fund 2, em que a gente tem uma expectativa de receber algumas coisas, às vezes, um pouco mais organizadas e melhor aí construídas, né, olhando aí para esse menino de 11 anos, né, chegando ao Fund 2. Muito bem, e aí você olha para ele e fala, nossa, né, não aprendeu, não desenvolveu, e agora, né? E ele não consegue usar ou o que ele sabe, ele não consegue transferir como ferramenta para resolver problemas, por exemplo, de outra área. E agora, o que aconteceu? Né? O que eu faço? Como é que eu posso resgatar? Que coisas que devem acontecer? Que coisas que não devem acontecer? Pessoal, o que é muito importante que a gente comece a construir é primeiro, essa visão mais global da escola, né? Quem somos nós? Quais são os nossos objetivos parciais, até onde que a gente quer chegar, por exemplo, ao final do quinto ano, né, que é essa etapa aí inicial, qual é o nível de complexidade que a gente espera na construção de ideias, por exemplo, matemáticas, na construção das ideias, por exemplo, lá da construção da escrita, né, da interação de um menino aí com seus 10 anos com a construção de um texto, né, que textos são esses, enfim. Primeira coisa que a gente precisa começar a combinar é que numa escola a gente trabalha de tal forma a desenvolver habilidades de uma maneira conjunta, né? Estamos todos trabalhando para a construção e a formação de um indivíduo ao longo do tempo, né? Essa é a primeira questão. E aí a gente vai precisar colocar em alguns momentos algumas discussões que são às vezes mais pontuais em relação às perspectivas de trabalho, aos desafios, né, que esse menino vai enfrentar ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, considerando que não vai demorar, ele vai se tornar um adulto, né? E ele vai fazer o quê? Né? Ele vai precisar de quais habilidades? Ele vai precisar de quais saberes, tá certo? Então, se eu tô lá no sexto ano, por exemplo, e os meus alunos têm alguma dificuldade com as operações, com as 4 operações matemáticas, o que é preciso que a gente considere? É função da escola ensinar, né, garantir de novo, né, que os meninos tenham vivenciem boas situações de aprendizagem para que eles passem então a dominar essas ideias, tá? Se não aconteceu até o quinto ano, o que fazemos? De alguma forma a gente vai precisar se corresponsabilizar por esses meninos, porque
pode ter sido culpa de muitas pessoas, né? Mas ele nesse momento, nosso aluno nesse momento não pode ser, ele não pode assumir então olha, não deu tempo, não fiz, não aconteceu, tal. De alguma forma a gente vai ter que organizar a intervenção pedagógica, organizar a sala de aula, organizar as situações de aprendizagem que pode inclusive acontecer fora do momento da aula, né? Então se o menino está de manhã na escola, eu estou falando dele vir à tarde, né? E a escola se corresponsabilizar pela aprendizagem, né? Então, juntos, nosso grupo de professores vai precisar assumir uma corresponsabilidade para ajudar, então, os nossos alunos a avançarem nas habilidades, né? O que a gente está propondo, numa perspectiva que se distancia dessa questão tradicional, de uma escola mais tradicional, é que a própria dinâmica de trabalho possa enriquecer as experiências das aulas, das áreas do conhecimento e das diferentes experiências que os nossos alunos podem vivenciar quando estão na escola. Então, pode aprender bastante sobre matemática, por exemplo, num estudo do meio? Depende, se você organizar bem, pode, né? Pode aprender sobre matemática, por exemplo, na aula de geografia? Se você conseguir fazer um bom planejamento, sim, a aula de geografia pode ser um lugar, um momento para uma boa aprendizagem. Desde que a gente consiga trabalhar de forma conjunta, desde que a gente consiga organizar a intervenção de tal forma que os conhecimentos não sejam empilhados, né? A gavetinha da matemática, vamos guardar lá tudo que eu preciso aprender. A gavetinha da geografia, vamos guardar lá tudo que eu preciso aprender. A gente está fazendo uma metáfora aqui das gavetinhas, né? Mas é muito verdadeiro, porque de alguma forma as crianças não aprendem só o conteúdo, elas aprendem a aprender aquilo. Então, se a gente está naquela caixinha ali que tem pouca dinâmica de interação entre as ideias, né, que a gente não tem a menor noção ali do que está acontecendo com uma outra disciplina, num outro momento, ou a gente faz poucos planos de ação docente de forma conjunta, vai se tornando mesmo essa questão das gavetinhas, né? Se a gente abrir tudo e guardar tudo no mesmo lugar e começar a fazer ali algumas interações, que coisas que a gente pode propor? Que atividades, que movimentos de autonomia dos nossos alunos, de cooperação entre eles, de protagonismo dos nossos alunos, né? Veja, é muito comum que os nossos alunos, né, que uma criança, sei lá, que agora à tarde passou ali no 6º ano, ele... Veja se isso é comum para você, né? Até considerando a tua experiência de estágio que você já fez até agora, os alunos, eles chegam à escola e eles tendem a esperar que o professor diga o que deve ser feito para que então ele possa fazê-lo. É ou não é verdade, né? Por que será que isso acontece? Ou por que será que isso é pelo menos um pouco comum em alguma escola ou na experiência minha própria ou dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, enfim, né? De alguma criança que você conhece, que você já viu, que você já acompanhou, isso te parece comum, né? Essa coisa eu espero que o professor me diga o que eu tenho que fazer para que então eu possa fazê-lo, né? É interessante isso. Algum tempo atrás eu vi um aluno, né, um jovem de ensino fundamental 2, que ele ia muito mal em inglês, né? Muito mal em inglês. Então, puxa vida, né? O que será que está acontecendo? Pouco comprometido com as aulas, não fazia nenhuma lição de casa e achava e julgava as aulas de inglês chatas. Com o tempo, né, com as intervenções e com a aproximação ali da própria professora, que ela estava tentando entender o que aconteceu, ela descobriu que esse menino que ia muito mal, ele sabia muito de inglês. Sabe como? Ele aprendeu a jogar, ele aprendeu a língua jogando videogame, né? Então, ali naquela interação que tinha muito sentido, que estava recheada de significado no momento do uso da ferramenta para falar com alguém que não era usuário da língua portuguesa, o inglês apareceu. Na aula, o inglês some. O que será que está acontecendo, né? Eu não estou dizendo que a gente não deve ensinar inglês, então deve ficar, manda os meninos jogarem videogame que eles aprendem. Não, não é isso, tá certo? O que a gente está falando aqui é que
os nossos alunos têm tantos acessos, tantas possibilidades de acessar a informação, que a escola, às vezes, fica um pouco, né, esquecida, né? Ela não é considerada um lugar no qual os nossos alunos podem investigar, né? Eles não saem do lugar de ouvintes daquilo que a gente está pedindo para que eles façam, né? A gente está propondo um início de reflexão que nos leve a pensar numa outra perspectiva em que os nossos alunos poderão pensar em situações ou poderão experimentar situações nas quais eles são um pouco mais protagonistas, um pouco mais autônomos, que a gente possa esperar um pouco mais deles alguma possibilidade de estar no centro de atenções desse cenário que é a sala de aula, tá? É uma reflexão inicial. Tá? Lá no seu guia orientador, você tem um texto, né, do Tedesco, que fala um pouco sobre esses desafios, e vocês têm também um link para um videozinho, que é do Antônio Novoa, que também, de alguma forma, aborda esses desafios da escola do século XXI. Tem mais um texto depois da apresentação do Tedesco e você tem uma tabelinha, quando está lá escrito atividade 1, em que você vai tentar fazer uma comparação entre alguns aspectos de uma escola mais tradicional e alguns aspectos de uma escola mais moderna. Tá? Uma escola, ou seja, do que eu estou falando quando eu falo numa escola tradicional? Estou falando de uma escola que trabalha numa perspectiva um pouco mais isolada de cada um dos conteúdos, e aí eu trabalho só com aquilo, né? Eu trabalho só com uma determinada área e não estou muito interessado no que está acontecendo com os meus colegas, e numa perspectiva um pouco mais global de trabalho, um pouco mais moderna, que está tentando buscar ali alternativas para que os alunos, então, para que os estudantes possam vivenciar diferentes momentos de aprendizagem, que não seja só aquela situação da sala de aula, o professor dá um exercício, ele faz, ou o professor encaminha uma leitura e eles têm que acompanhar, enfim, né? O que a gente está propondo é que, de forma muito inicial, essa situação de aprendizagem possa se diferenciar, possa acontecer de diferentes formas, tá? Você tem uma tabelinha, e que a gente tem aqui uma tabelinha de dupla entrada, aqui a gente tem as características de uma escola mais tradicional, de uma escola mais moderna, e você tem alguns aspectos em que você vai intuitivamente, a partir da leitura e das discussões que a gente levantou aqui, preencher essa tabela, tá? Ela vai ser discutida, a gente vai voltar a ela, a gente vai fazer visitas diferentes a essa primeira tentativa, ainda que subjetiva, de discutirmos algumas perspectivas curriculares, e é esta tabelinha preenchida em grupo que você vai colocar lá no link de envio de atividade, que está colocado lá no encontro 1 da nossa prática como componente curricular desta etapa, tá certo? É isso que você vai fazer. Tem o texto, tem o videozinho, e aí você vai, em grupo com os teus colegas, olhar para essa tabelinha, copiar essa tabelinha lá no arquivo de Word que você vai preparar junto com os teus colegas e enviar. Todo mundo precisa enviar? Não, coloca o nome de todo mundo na atividade e a discussão, o resultado da discussão é que deve ser enviado, tá certo? A gente começou o nosso encontro de hoje falando um pouco sobre a dinâmica de trabalho, né? Vocês chegam às 7, conversam primeiro e depois é que a gente vem para cá. Para que essa primeira conversa, esse primeiro momento entre as 7 e as 8 da noite seja mais produtiva, o que vocês vão precisar fazer é antecipar a leitura das próximas atividades, as propostas que serão desenvolvidas no encontro 2, que você pode acompanhar, que você pode se antecipar usando o seu guia orientador, tá certo? Outro lugar que vai ser imprescindível de trabalho é o fórum de discussão do encontro 2, porque o encontro 1 termina hoje, vocês vão mandar a tabelinha, vai terminar, e a gente vai usar isso como uma maneira de nos alçarmos para o encontro 2, para a gente preparar esse primeiro momento. Leiam o guia de
orientador, né, das atividades, já a partir da atividade 1, você precisa se antecipar, ler antes, se preparar antes, e eu vou abrir o fórum de discussão do encontro 2 lá no Moodle, para que a gente comece a conversar antes, tá? Para que a gente troque informações, para que a gente troque ideias, para que a gente pense um pouco, por exemplo, nessa questão da Base Nacional Comum Curricular, das habilidades que são lá colocadas, tá certo? Vou lançar alguns desafios para vocês lá no Moodle, para que a gente possa tornar mais produtivo a primeira hora de trabalho, para que vocês não fiquem só esperando dar 8 horas, tá certo? Para que vocês tenham a oportunidade de encontrar os colegas e iniciar a discussão, tá bom? Então a gente vai parar agora um pouquinho para o café e daqui a pouco a gente retorna para tirar dúvidas, para falar um pouco mais da dinâmica de encontros, como é que vai ser, como é que nós vamos fazer, enfim, as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai abrir para que vocês entrem logo depois do café, tá bom? Então eu espero vocês daqui 5 minutinhos.